E aí, galera, está começando o nosso Inspiração, o programa de contação de histórias aqui da Sagres TV, que conta a história de pessoas que fazem a sua parte para transformar do mundo em um lugar melhor. E olha, o programa de hoje está imperdível, porque a gente vai falar sobre arte e inclusão. E aí, você sabe o que é isso? O que é arte e inclusão? Para a gente saber mais sobre isso, a gente vai precisar conhecer a história da Sinara, que é professora de dança e produtora cultural. Sinara, muito obrigada por ter separado um tempinho na sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. É muito especial estar aqui para falar de um tema que para mim é tão caro, né? Que é a arte em primeiro lugar, mas a arte e inclusão também. Perfeito. E olha, para começar, eu acho que a sua história está bem atrelada, né? Essa questão que a gente vai abordar aqui, que hoje a gente tem como plano de fundo o Pontão de Cultura da Cidade Livre. Eu queria saber como que você conheceu esse espaço. O Pontão de Cultura, ele entrou na minha vida através do Instituto Federal de Goiás. Eu sou licenciada em dança, né, pelo IFG, no campus Aparecida de Goiânia. E o Pontão e o IFG têm um diálogo muito próximo, né? Então, o Pontão sempre desenvolvendo ações e a gente do IFG sempre estando ali como público e às vezes também como parceiro. Então, em 2019, eu conheço o Pontão e é um lugar que me brilhou os olhos desde a primeira vez que eu fui, né? E eu sempre quis desenvolver alguma ação ali, né? Eu penso que vindo de uma universidade pública é meio que um papel, assim, eu entendo para mim, de devolver um pouco para a sociedade, né? E aí eu me formei ano passado, me graduei ano passado e esse ano veio a oportunidade de eu estar desenvolvendo uma ação com um pouquinho mais de tempo lá no Pontão. Então, eu estou lá hoje como professora de dança do ventre, mas também como produtora cultural da casa. Que bacana. Nossa, e eu acho impressionante, assim, até antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e é incrível que como quem tem a oportunidade de conhecer o Pontão, parece que se encanta, né? Se apaixona pelo local. Sim, é um local que tem uma energia muito boa, né? A equipe é uma equipe muito legal, muito competente, muito profissional e que está aí há muitos anos, né, desenvolvendo essas ações. No mês passado, nós comemoramos 20 anos de existência, né? E de resistência também, que eu acho que é um lugar importante de falar sobre isso. Desenvolvendo ações, né, gratuitas, é importante dizer que é uma forma também de inclusão, né, levando ali para a população periférica de Aparecida ações artísticas e culturais, incluindo ou tentando incluir o máximo possível de todas as pessoas. Perfeito. Para quem não conhece, a Associação Sociocultural da Cidade Livre é um local incrível, né? E que gera toda essa inclusão com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da periferia, né? Tudo gratuito, 0800, para aquelas pessoas que realmente precisam e que são encantadas com a arte, né? A arte de todas as formas. Eu queria que a gente entrasse também um pouco sobre, ok, você é professora de dança, mas é um tipo de dança específico? Conta pra gente, pro pessoal de casa que está acompanhando. Sim, eu sou professora de dança do ventre, né? Pratico dança do ventre desde 2004 e agora atuando, né, em sala de aula especificamente com dança do ventre. A gente sempre abre para todo o público, mas acaba sendo uma dança que as mulheres chegam mais, né? E aí esse ano eu tive a oportunidade de abrir a primeira turma de dança do ventre e teve uma demanda incrível. Que legal. E eu não quis separar a turma por faixa etária, né? Entrando um pouco nessa coisa da inclusão. Porque eu penso que incluir é verdadeiramente fazer com que as pessoas estejam no mesmo espaço com outras pessoas, né? Se for uma questão de idade, com pessoas de todas as idades, se for uma questão, né, de uma deficiência, né, ou alguém com necessidade especial, que ele também esteja e que se sinta como uma pessoa, né, comum, como qualquer outra pessoa. E é interessante essa questão de não separar, né? Tá todo mundo ali junto, meninas de 15, mulheres de 60. Isso. Como que é essa interação? A gente conversou muito sobre essa questão da inclusão da pessoa idosa. Como que é essa interação da pessoa idosa ali com o jovenzinho ou com a criança? É legal? Você acompanha isso de perto? Como funciona? Sim, eu tive a oportunidade de receber 2 alunas, né, mais idosas no começo do semestre. E elas compartilharam, né, comigo
A Lourdes, em especial, que foi uma aluna que, infelizmente, ela teve que sair por questões de saúde, né? E aí, mas ela super se integrava, né, com todo mundo. E eu acho que essa convivência, inclusive, do idoso com pessoas mais jovens é uma oportunidade de dar uma rejuvenescida, né? Eu sou uma mulher que tenho mais de 40 anos e convivo, né, com muitos jovens e adolescentes. E jovens e adolescentes têm aquele foguinho, assim, né? Aquela ânsia de viver, a empolgação. E eu acho que isso é muito legal. Isso nos contamina, né? Então, a Lourdes foi um exemplo disso. E claro que a gente tem que pensar na questão da especificidade, né, do corpo idoso. Vão ter movimentos que né, de repente não vai. E a gente leva isso tudo em consideração, claro. Mas, no geral, ela era e conseguia fazer tudo que as outras meninas mais jovens faziam, as de 15, as de 20, as de 30. Que legal. E aí, você como professora, você falou que tem essa questão das especificidades do corpo e tal. Tem uma metodologia diferente para lidar com esse idoso do que você lida com uma menina de 15 ou uma mulher de 30? Como que você organizava essa aula? O primeiro lugar é uma escuta muito ativa e um olhar muito atento, não só, né, para a Lourdes em específico, que também uma conversa prévia de entender se ela tinha alguma questão de saúde, né? Tudo isso antes de começar a aula? Isso antes de começar a aula. A gente, né, teve um primeiro encontro, que eu fui conhecer das meninas, se elas já tinham familiaridade com a dança do ventre ou algum outro tipo de dança, e alguma questão de saúde, né? E aí a Lourdes, né, relatou que tinha algumas questões, então sempre nesse olhar bem apurado de ver que às vezes ela estava um pouco assim insegura, né, de falar tá tudo bem, respeite o limite do seu corpo, é mais neste lugar de também despertar uma consciência corporal e dela entender que ela precisa, né, respeitar os limites do corpo dela e que cada corpo é um corpo, né, é um pouco nesse lugar. Que bacana. E tem um retorno, assim, dessas alunas que entram um pouco depois, né, já com 50, 60 anos, do que elas veem na dança e como que... os benefícios, né, que a dança gera para elas nos dias a dias. Eu acho que deve ajudar até na questão de conversa, né, porque tá ali com pessoas novas. Como que isso funciona? Sim, eu acho assim, na questão do corpo, a melhora da flexibilidade, como toda atividade física, né, a dança vai estimular a construção da musculatura. Que é muito importante na velhice, né? Que é muito importante na velhice, estar com esse corpo ativo, né? O ganho da autoestima, né? A gente passa, principalmente as mulheres, por uma coisa de que em certa idade você já não é mais bonita, você não precisa se arrumar, você não tem mais idade para isso. Então, acho que a dança do ventre... né, específico a dança do ventre, traz essa vaidade, essa relação de autoconhecimento, de autoaceitação do nosso corpo. E eu via isso muito na Lourdes, né? Porque ela vinha toda arrumada, e aí na dança do ventre a gente tem os lencinhos, né, que a gente coloca para marcar o quadril e que a gente gosta de ouvir as moedinhas, né, nos movimentos que a gente faz, e ela já chegava com saia, já amarrava o seu lencinho ali e já se inseria junto com as meninas e tinha essa troca realmente dela com as meninas mais jovens. E isso eu acho que também é um ganho muito grande, tanto para ela, né, que se oxigena assim um pouco com essa troca, mas também para quem é mais jovem e tem a oportunidade de conversar com uma pessoa mais velha, que já tem tanta experiência, tem muita sabedoria de vida, né? É uma troca que os dois lados têm algo a ganhar, né? Sim, com certeza. Que bacana. Outra coisa muito legal é que o Pontão, ele tem diversas atividades, né? Tem essa questão da dança, mas tem teatro também. No teatro, costuma ter essa inclusão de pessoas idosas também? Olha, a gente já teve a oportunidade de ter turmas de teatro adulto. E aí, nessa ocasião, sim, poderia qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Uhum. Atualmente, a gente está trabalhando apenas com o teatro infantil e infanto-juvenil, né? De 6 a 12, 13 anos, mais ou menos. E aí,
como que a gente vai trabalhar a questão da inclusão nessas turmas? Com uma criança que seja neuroatípica, por exemplo, né? Então, o professor Roger, que é o nosso professor mais antigo da área do teatro, né, lá na casa, ele tem, né, um aluno que está dentro do espectro autista. Então, a gente trabalha, a gente tem alguns alunos também que têm, né, TDAH, então a inclusão vem, né, para as crianças nesse lugar. Que bacana. E falando nessa questão da inclusão, a gente tem um videozinho, um depoimentinho rápido da dona Mônica, que é vó do Daniel. E olha, ela falou das vantagens, né, que colocar o neto lá no Pontão de Cultura trouxe para ela como avó e também, claro, para a criança. Vamos conferir? Eu conheci o Pontão Cidade Livre em 2020, na época da pandemia. Os professores, eles davam aula online. Depois passou a ser presencial. Era muito engraçado, todo mundo de máscara. Eu sou apaixonada por aqueles professores, porque eles formaram esse grupo, né? Esse ano é o ano de 20 anos desse grupo, e essas pessoas são maravilhosas. Eles trazem para a comunidade conhecimento e diversão. A Cecília, ela tinha dificuldade na leitura na escola. E depois que ela começou a participar das aulas, ela desenvolveu tanto que ela fala até em público. O Daniel, ele é autista, nível 1 de suporte. Ele é muito agitado. E eu ficava com medo de mandar ele para as aulas, para ele não atrapalhar os outros alunos. Mas aí a professora Lorena falou, não, deixa que eu vou levar o Daniel para as aulas. E o Daniel foi. E o professor Roger, ele acolheu o Daniel de uma forma tão especial. E ele fala assim, deixa que com o Daniel eu me entendo. E isso foi um divisor de águas nas nossas vidas, porque o Daniel, ele aprendeu a socializar com outros adultos, com outras crianças fora do ambiente familiar. E para mim, foi muito importante também, porque eu aprendi que lugar de autista é em todo lugar. Beijo, Pontão! Beijo, professor Roger! Beijo, Roger! Tá aí o vídeo da dona Mônica, olha, e a dona Mônica me contou que esse beijo dos meninos aí, direcionado apenas pro professor Roger, eles estenderam para todo mundo, falou que os meninos ficaram um pouco nervosos. Mandar meu abraço pra dona Mônica, também pra Cecília e pro Daniel, que participam ativamente lá com vocês, e trazendo esse assunto, né, que você tinha iniciado antes da gente ver até o vídeo, das crianças que são crianças atípicas, né? Você percebe como professora também ali presente, né, mesmo que não tão presente nessa questão do teatro, mas vendo ali de perto, essa melhora nos meninos? Com certeza, com certeza. Foi legal ver o vídeo do Daniel, que no último sábado eu estava lá, às vezes a gente vai acompanhando, né? Mesmo que não seja a minha turma, a gente faz um rodízio ali no sábado para até dar um suporte para o professor Roger, porque são muitas crianças, né? E antes das aulas a gente tem uma dinâmica de um café da manhã coletivo, que isso é muito legal. As famílias trazem cada um pratinho e a gente compartilha ali no sábado de manhã. E no sábado, o Daniel, né, eu e o Roger, a gente estava ali no escritório, enquanto a outra professora, a professora Malu, estava na aula. E ele chegou já assim, oi, professor, e muito carinhoso, né, abraçando. A gente sabe que o autista normalmente tem uma questão dessa, né, com contato físico. Sim. E eu vejo que o Daniel não tem isso, né, e aí ele, né, abraçou ali o Roger, mesmo um pouco mais tímido, me cumprimentou. E ver o desenvolvimento dele durante a aula, que eu também às vezes acompanho, é muito interessante, né? A gente sabe que nem sempre essa questão da inclusão, né, tanto com as crianças do espectro autista ou outros, né, questões, foi tão trabalhada. Sim. Né? Vindo o professor Roger também tendo, né, uma graduação na área das artes cênicas, né, acaba que a gente dentro da graduação vai estudar e se debruçar um pouco sobre isso. Então, ser qualificado, né, ter essa qualificação também é importante, porque apesar de ali no meio, né, da criançada, você inclui, mas você também é aquele olhar ativo, né, aquele olhar que presta atenção e que precisa, às vezes, ter um pouquinho mais de paciência, né? O professor Roger, ele é muito enérgico com as crianças e isso é necessário, porque as crianças também, às vezes, são muito enérgicas,
mas a gente vê que quando tem uma criança que tem uma especificidade, como o Daniel, né, que o professor Roger sabe lidar muito bem, e a partir, né, desse saber lidar, o desenvolvimento dele nas aulas é muito, muito visível. Que legal. É muito interessante que até enquanto eu estava conversando com a dona Mônica, né, para ela enviar o vídeo aqui para a gente, ela ia falando com uma gratidão tão grande, assim, sabe, para cada integrante lá do Pontão mesmo, e até aqui no vídeo ela falando que a professora falou, não, eu vou cuidar, o professor, eu vou pegar pela mão, a gente vai junto. E isso surte grandes benefícios para aquela família, né? Queria saber para você como que é para você como professora e estar participando disso, como que é para você se sentir abraçada, assim, por essa comunidade? Olha, é muito bonito ver a relação com as famílias, especificamente as famílias das crianças da aula de teatro, tem com o Pontão, com o Roger, com o próprio Jefferson, né, que é um dos fundadores da casa e que está em Brasília, mas que sempre que ele pode, ele vem e participa das ações, né, ali presencialmente, mas nos bastidores sempre presente. E ver isso, a gratidão e o quanto o Pontão mudou, de fato, a vida das crianças, a vida da família. Sempre que a gente se reúne, né, com os pais, esse é um ponto importante que a gente fala, do envolvimento da família, né, durante todos os processos da criança, seja na escola, ou seja ali dentro do Pontão. E isso reflete muito. Durante um evento dos 20 anos, a gente pôde contar com a presença de muitos familiares, de mães que quiseram ali compartilhar, sabe, o seu depoimento do quanto a arte fez diferença na vida das crianças, na dinâmica familiar. Então, para mim também, que tem um filho que tem TDAH, eu reconheço muito a importância, né, da arte nesse lugar, porque você trabalha a criatividade, é uma forma de você se expressar, e de repente uma criança, ou mesmo um adulto, né, que tem algum que seja atípico, né, ali ele vai conseguir um espaço para ele ser ele mesmo, né, do jeitinho que ele é, e demonstrar o potencial que tem. Isso deve trazer benefícios incríveis, né, para a criança e para essa família também. Você citou seu filho, né, que tem TDAH, você já inclui ele nessa questão de arte? Ele gosta? Como que funciona? Olha, ele não gosta muito das artes cênicas, ele é muito tímido. Mas quantos anos? Ele vai fazer 15. Fazer 15, já adolescente. Já é adolescente. Mas ele gosta muito do desenho, das artes visuais, né? Então eu sempre incentivo ele. Então ele gosta bastante de desenhar, de colorir, de colocar ali a criatividade, ou às vezes fazer alguma arte com papelão. Então ele adora cortar, montar coisas. E eu vejo que isso é muito importante, né? O TDAH tem essa coisa um pouco da ansiedade, e eu vejo que tem momentos que ele está muito ansioso e que ou ele vai desenhar ou ele vai cortar ali um papelão e montar alguma coisa, que isso dá uma acalmada, assim, né, na ansiedade dele. Então eu vejo que é muito, muito importante mesmo. Que eu acho muito interessante é que você, como mãe e professora, né? Você indicaria para outras mães, familiares, pais, avós, como é o caso da dona Mônica, incentivar com que essas crianças atípicas agora, né? E até crianças que sejam típicas também, que esses pais, essas mães incentivem eles para esse mundo das artes, com desenho, com música, com dança, teatro? Com certeza, com certeza. O mundo das artes, né? As linguagens artísticas são diversas, né? Então a gente tem as artes visuais, a dança, a música, o teatro. Então eu acho muito importante inserir as crianças, né? A arte te dá a possibilidade de exercitar a criatividade, de ser você mesmo. Tem crianças que eu sei que passam por muitas questões, né? E a arte ali acaba sendo um respiro, mas a gente também consegue, para além desse lugar da veia artística, a educação através das artes, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a gente trabalha muito lá com as crianças, que é o incentivo à leitura. A partir ali de um livro, a gente vai incentivando que os meninos também leiam, e isso vai refletir lá no desempenho escolar.
Então, são muitos benefícios, né, para as crianças. Para os adultos, os benefícios físicos, coordenação motora também no caso das crianças. Então, são inúmeros benefícios. Só sabe mesmo quem vive isso, né? Isso. Que legal. E sobre essa questão desses benefícios que você fala, e eu acredito mesmo que sejam claros, assim, seu filho, ele te relata sobre isso também? Mamãe, melhorei nisso aqui. Mamãe não, né? Porque já é um adolescente, já é mãe. Mãe, melhorei nisso aqui. Mãe, olha que legal, isso aqui refletiu na escola. Porque pelo que eu vejo lá do Pontão, não é um brincar, é um aprender, é um estudar. Sim, a gente tem conversas e ele relata, né? E eu vejo também, né? Meu filho, ele tem uma questão que ele é muito tímido e ele não gosta muito de conversar. E aí ele faz terapia e essas questões a gente vai trabalhando, né? A psicóloga vai me ajudando. Mas é isso, não é só um entretenimento, né? Você vai e as crianças estão ali aprendendo e brincando e as coisas vão se intercruzando, né? E aí a gente vê isso, por exemplo, num espetáculo, que inclusive eles estão ensaiando agora, a turma do Roger, eles vão apresentar em agosto Saltimbancos. Bacana. Então, ao mesmo tempo que eles estão concentrados ali, você vê que eles também estão se divertindo, né? Uma junção. Uma junção. O Roger vai ali fazendo uma intermediação, porque também não pode ser só diversão, e tem esse senso de responsabilidade que o Roger também vai colocando para eles, né? Porque é preciso decorar o texto, que é preciso saber a marcação. Então, isso reflete também em várias instâncias, né? Na escola, por exemplo, da questão da responsabilidade, de ter que fazer a tarefa, de ter que estudar, porque aquilo tem um objetivo, né? E pode virar profissão também, né? Sim, sobre isso nós temos muitos membros da casa que estavam ali quando crianças, fazendo várias atividades. Começaram ali dentro e hoje trabalham com arte e com cultura. Que legal. Nós temos o professor Alan, que é o professor de danças urbanas e atualmente é o presidente da casa, que começou pequenininho, fazendo aula de teatro, de dança, outras coisas ali dentro da casa. A gente tem também o Cadu, que é o nosso designer publicitário. Começou pequeno também. Começou pequeno, né, adolescente ali, e hoje é o nosso publicitário, nosso designer, que é responsável, né, por todas as nossas artes das redes sociais, e também é fotógrafo. Então, a gente vê que os frutos, né, desses 20 anos, dessa trajetória, refletidos através desses meninos. O Guilherme, que é o filho do Jefferson, que é o nosso técnico de iluminação também, que, né, cresceu ali dentro com o pai e hoje... Tomou gosto. Tomou gosto e está aí. Que bacana. E olha, para o pessoal de Aparecida, para os jovens, crianças, adultos que querem conhecer o Pontão, fazer parte, participar de alguma dessas ações, o que tem que fazer? Ficar de olho nas nossas redes sociais, né? O Instagram, lá a gente sempre vai publicar quando a gente abre as inscrições das nossas oficinas. Também a programação dos nossos espetáculos ou ações, né? Que nossos parceiros também. Vale lembrar que o Pontão, para além desse espaço, né, de aulas e oficinas, a gente tem um teatro de bolso e aí a gente vai receber espetáculos de dança, espetáculos de teatro e majoritariamente gratuitos. Então, tem que ficar de olho lá nas nossas redes. Tudo isso aberto à comunidade. Aberto à comunidade, a toda a comunidade de Aparecida, mas também de Goiânia, quem tiver a fim de colar com a gente lá. Que legal. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. O bate-papo foi muito bom. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, separar esse tempinho para participar e espero te receber em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite e agora eu quero fazer o convite de vocês estarem conosco lá no Pontão, conhecer o nosso espaço, que é incrível, né? E agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente já vai se organizar para poder trazer essas imagens de lá, tá bom? Eba! Quero agradecer também a você aí de casa pela participação aqui com a gente, por ter acompanhado o nosso programa. Lembrando que semana que vem tem mais inspiração. Te aguardo lá.